fica no Fusca. Tem a mensagem pro Fred. Falei, Fred, a ideia maluca que eu tô aqui, cara, eu vou pedir para uns amigos meus que estão em alguns lugares do mundo para filmar, né, algum objeto e a sombra desse objeto no meio-dia solar de sábado. O que você acha da ideia? E aí o Fred, na hora, falou, cara, vamos junto nessa, vai ser da hora. Aí ele também entrou em contato com o pessoal que ele conhece em outros lugares do mundo. No sábado, no solstício, infelizmente, né, o hemisfério norte, em vários locais do hemisfério norte, estava muito fechado o tempo, né, então não conseguimos as imagens de todas as cidades que a gente tinha programado, mas conseguimos de várias cidades, né? Então tem Verona na Itália, Bruxelas na Bélgica, uma cidade que eu não sei pronunciar, Onslanden na Finlândia, não sei pronunciar isso, Santa Rosa nos Estados Unidos, Adelaide na Austrália, Sumaré, Bragança e Macapá, né? Então a gente conseguiu algumas cidades, a galera filmou isso, mandaram esses vídeos pra gente. Fizemos uma live já no sábado do solstício para falar sobre essa ideia maluca. E a ideia, gente, é algumas coisas que a gente pretende com esse projeto, né? Então, a primeira coisa é partir dessa ideia simples, né, de uma sombra, e é meio que recriar um experimento que foi feito há milhares de anos atrás. 400 mil anos atrás. Há muito tempo atrás, que é um grego, mano. E aí, assim, aquela coisa... Quem pira na ciência, né? Você imaginar que um cara... é 400 a.C., né, Fred? Por aí, cara, por aí. O Eratóstenes, um cara chamado Eratóstenes, um desses gregos que alguns a gente ouve falar mais na escola, outros não, mas um desses caras, né, na época que se fazia ciência, porém a gente ainda não tinha a noção, né, de como organizar a questão sei lá, do método experimental, que a gente fala tanto hoje, né? Mas o Eratóstenes, naquela época, fez uma baita experiência. Cara, imagina que há 2.500 anos atrás, o cara teve uma sacada de... Não filmou na época, filmou e mandou no zap pro camarada dele, mas ele em uma cidade, um ajudante dele, né? Um aprendiz dele em uma outra cidade. Os dois fizeram exatamente isso que nós fizemos agora no solstício. Pegaram uma varetinha, mediram a varetinha e a sombra dessa varetinha. Isso há 2.500 anos atrás. E com a sombra dessas duas varetinhas, o cara calculou a circunferência da Terra. Mano, né? Isso há 2.500 anos atrás. Ó, Suma, eu tô só confirmando a data aqui para todo mundo saber, tal, para geral, ó. O Eratóstenes viveu entre 276 e 194 antes de Cristo, cara. Então, vejam que é como a gente está falando aqui mesmo, há mais de 2.000 anos, aí 2.200 anos, um pouco mais aí, que essa experiência foi feita, né? Então, vocês imaginam fazer, o que a gente está reproduzindo aqui nesse projeto, como o Suma falou, né? A experiência em si não é ideia nossa, claro, é uma coisa bem antiga. Mas fazer esse projeto agora, né, como o Suma disse, vai ter várias implicações legais, inclusive pausa para um momento semi-dramático nesta live. Tem algum terraplanista nos assistindo? Desculpem a decepção, mas com esta experiência nós conseguimos provar que a Terra não é plana. Olha que maravilha! Então, se você tiver um amigo terraplanista, convida ele para assistir aqui, tá? E é um pouco engraçado até a gente ter que falar isso, né, Suma? Tipo, a gente consegue provar que a Terra não é plana, tá? Porque, velho, convenhamos, a gente não precisa provar certas coisas que já foram provadas. É para isso que serve fazer ciência, gente. Quando alguém faz uma coisa organizada, já existe comprovação, a teoria foi confirmada e aceita pela comunidade científica e pela comunidade em geral, a gente não precisa ficar comprovando de novo, né, o que já foi comprovado. Mas, como a gente vive aí num período de negacionismo, de coisas diversas nesse sentido, então acho que vale a pena citar o fato de que, sim, com esta simples experiência, a gente consegue comprovar que a Terra não é plana. E até um
vamos dizer assim, uma resposta ao argumento dos terraplanistas, né, que as únicas formas de se provar, de que se falar que a Terra não é plana, envolve um monte de ciência difícil de entender, enquanto que para o terraplanismo é muito fácil, qualquer um pode fazer em casa um experimento. Nós estamos mostrando que também dá para fazer em casa um experimento para ver que a Terra não é plana, né? Então, vai nessa... vai como um contra-argumento. É isso mesmo. E aí é o seguinte, né? Outra coisa que a gente vai ver com isso também, uma outra coisa, né, que a ciência é legal, primeiro, são dois caras aqui de áreas distintas, né? Até a famosas áreas opostas, né, na cabeça dos alunos, né? O cara das exatas e o cara das humanas. Os opostos se atraem, em suma. Mãozinha aqui, ó. Mãozinha aqui do outro lado. Aí, ó. Pá. Pronto. Então aqui, a gente vai conseguir, né, dessa forma aqui, juntar essas duas áreas, trabalhar com essas duas áreas e mostrar que as duas áreas, elas podem dialogar e podem conversar, e uma contribui com a outra. Então tem coisa que eu contribuo com o Fred, tem coisa que o Fred contribui comigo, e todo mundo ganha com isso. A terceira coisa... o que eu ia falar, Suma, é que assim, muitos assuntos, isso acontece com muitos assuntos. Então, os assuntos legais de serem estudados, muitas vezes eles pedem a ajuda de áreas diversas, né? Então, a gente está falando aqui de geografia, que é uma ciência humana, né? E a física, que é uma ciência natural, uma ciência da natureza, juntas analisando o mesmo fenômeno, né, que é, no caso, o solstício, que é um fenômeno natural. E aí, isso aí a gente consegue fazer essa abordagem, né, por diversos temas requerem esse tipo de abordagem, que é aí que fica legal, porque nós não estamos aqui falando necessariamente de, vamos dizer assim, né, um conteúdo de geografia, ou um conteúdo de física, entre aspas, né, nós estamos falando do tema, e o tema é solstício. Então, para você que está chegando agora, né, vamos falar aqui nessa live, já estamos falando desse nosso projeto Solstício, que envolve aí uma série de experimentos, né, de atividades experimentais, como o Sumaré estava falando, duas áreas da ciência aparentemente distantes, mas discutindo o mesmo tema. Sim. E aí a terceira coisa que a gente vai mostrar com isso também, vai trabalhar nisso aqui, é de que a ciência ela não é imediatista, né? Estamos passando por um momento, além do negacionismo, né, da ciência, com terraplanismo e tal, mas a gente também está passando com esse questionamento da ciência e o imediatismo, né? As pessoas querem as soluções na hora, querem agora, né, e a resposta imediata. Então, quando a gente procura essa resposta imediata, é muito comum a gente cair em fake news, é muito fácil, né, da gente cair em soluções milagrosas que não funcionam, né? Esse projeto nosso, ele começou no solstício, mas ele vai só terminar de conseguir dados no solstício em dezembro, né? No próximo solstício. Então, apesar de ser um experimento simples, né, que nós estamos fazendo, ele vai levar 6 meses para ser concluído. Apesar de ser uma hipótese, né, que nós já sabemos que essa hipótese já foi comprovada, já temos a comprovação disso, né, a gente só está recriando o experimento, como nós já falamos. Para conseguir esse resultado, vamos precisar de 6 meses. Né? A ciência ela não pode querer ser imediatista. Né? Ela tem todo um método, e esse método leva tempo, é preciso de prova, contra-prova. Né? Então a coisa vai levar um tempo para a gente chegar nesse resultado. É isso mesmo. Não, Fred? E, Suma, você quer começar a aula agora? Momento aulas. Quer começar? Vamos lá. E depois a gente vai passando a bola, passa para cá e tal. Então, exato, manda ver aí. Aí daqui a pouco eu falo da minha parte também. Da minha parte. Agora é a parte do Sumaré, né? Igual o aluno apresentando. Inclusive, ainda bem que você veio, cara, porque se você faltasse, eu não ia saber falar a sua parte, entendeu? Verdade. Ainda bem, verdade. A gente preparou o trabalho. Assim.
Aí ia ter que falar assim, professor, a parte do Sumaré tá no pendrive, né? E ele faltou, eu não tenho pendrive, ele não pôs na nuvem, entendeu? Bom, vamos lá, galera. Para começar, né, é preciso a gente entender o solstício, entender o que é esse tal de solstício, né? A Terra, ela tem alguns movimentos, né? São vários movimentos. Na escola a gente aprende 2 movimentos. Na verdade, no ensino médio a gente já cita outros 2, mas fica quase no campo do só citar e falar por cima. Mas a Terra tem vários movimentos, vários. São 13, né, Fred? 13, cara, um negócio assim, não, são muitos. O bagulho é doido. Mas a gente estuda 2, né? A rotação e a translação. Então, a rotação é a Terra girando em torno do seu próprio eixo, que nos dá a sensação de dia e da noite, que dá essa percepção de dia e noite. E a translação é o movimento da Terra em torno do Sol, que leva aproximadamente 365 dias. Aqui, essa imagenzinha aqui, então, tá uma elipse exagerada, né? Não é uma elipse tão exagerada, a gente usa isso aqui só para critérios, né, didáticos, vamos dizer assim. E a gente está vendo aqui a Terra, né, fazendo o seu movimento de translação em torno do Sol. Beleza? Suma, posso? Professor Sumaré. Fala. Se pedir para ir no banheiro, joga apagador, hein? Não, vou só fazer uma rápida observação, que, aliás, só para a gente falar dos movimentos da Terra, de repente dava para a gente fazer uma outra live, né? Como a gente já tem brincadeiras à parte dos 273 episódios, mas a gente já tem ali uns temas levantados sobre isso, né? Sim. E falar, de repente, sobre os movimentos da Terra já dá um episódio só para isso. Mas eu vou dar um spoiler para vocês. Ô Suma, pensando na velocidade de translação, que a gente chama, né? No movimento de translação, que é isso que a gente está vendo na animaçãozinha agora, a Terra se movimentando numa trajetória que não é bem uma circunferência, né? Uma trajetória elíptica que a gente fala. A elipse é uma figura geométrica, mais ou menos como eu estou fazendo aqui com a mão agora, ó, como se fosse uma circunferência um pouquinho esticada, assim, ó, tá? Cara, você tem uma ideia, você, Suma, e a galera que está vendo a gente aí também, se quiser colocar, responder aí nos comentários. Qual é a velocidade média de translação da Terra em torno do Sol? Você tem ideia? Ah, rapaz. Deve ser grande, né? Se você chutasse um valor, você diria que é quanto? Porra, Fred, não me coloca numa saia justa, assim. Ó, então vamos lá. Galera que tá aí, dá uma pensada aí, ó. Então, pensa que esse movimento que está aparecendo na animação, a gente tá fazendo ele agora, a gente está vivenciando esse momento, ó. Eu até falo na aula de física, tal, que eu falo sobre isso, falo, galera, sinta a brisa, ó, pega o ventinho, ó o ventinho, tá? Do movimento aí. A gente está numa velocidade média, média porque essa velocidade varia um pouquinho conforme o ponto da trajetória que a gente está. Mas a velocidade é de 30. 30 o quê? Aham! Qual a unidade, Mas professor? 30 o quê, Fred? Qual a unidade, professor? 30 o quê, Fred? Nós estamos a 30 quilômetros por segundo. Cara, bem rápido, né? 30 quilômetros por segundo, você pensa que enquanto a gente está aqui contando essas histórias para vocês, a gente já viajou muitos quilômetros, tá? E durante a duração dessa live, não sei por quanto tempo a gente vai falar, temos aqui uma programação. Como eu falei para o Suma, professor não pode ver um intervalo de 50 minutos que o cara quer ocupar ali. Vai 50 minutos, daí que eu vou falar, né? Mas, ó, isso em quilômetros por hora, que é uma unidade de medida de velocidade que a gente, né, vivencia mais, conhece mais, os 30 quilômetros por segundo equivalem a 108 mil quilômetros por hora, caras. 108 mil quilômetros por hora. Quer dizer que se essa live durar 1 hora, durante o intervalo de tempo da live, a gente vai ter andado 108 mil quilômetros em torno do Sol. Ó que quase 3 vezes, você dá 3 voltas na temática do Equador. Exatamente. Quase isso. E aí um outro spoiler, né?
que também é um outro movimento que dá para a gente falar muita coisa, analisar. O Sumaré já citou o movimento de rotação, que a gente chama. Tem slide só para isso, Sumo, ou não? Não, eu já não, entrei na translação. Só para eu não pular aí, não queimar as etapas. Mas, ó, a gente também está vendo a Terra, na animaçãozinha, girar em torno do seu próprio eixo, que inclusive é um eixo inclinado, né? E a gente chama esse movimento de rotação. Pergunto aí para a galera que está com a gente, quiser responder nos comentários, enquanto eu fico enrolando aqui para dar aquele mistério. Vocês têm ideia da velocidade de rotação da Terra? Essa eu consigo calcular, professor. Não, mas então você é café com leite, professor Sumaré. Essa eu não sei responder de cabeça, mas eu sei calcular essa. Essa eu sei o caminho para calcular, pelo menos. O legal, essa velocidade, o legal dela é que a gente pode analisar ela sobre 2 fatores, assim, né? Eu falei que eu ia falar pouco disso, ia só dar um spoiler, né? Mas eu vou falar rápido, porque eu quero, como eu falei pro Suma já, a gente pode fazer uma live só para analisar com um critério bem legal esses movimentos. A nossa velocidade, a gente pode falar que a velocidade da Terra angular, porque como ela gira em torno de um eixo, a gente pode analisar o ângulo que ela percorre a cada hora, por exemplo. 15 graus! Aê! Aê! A gente percorre junto com a Terra 15 graus por hora, tá? Que é um movimento lento, entre aspas. Cara, 15 graus, ó, eu vou fazer uma virada de 15 graus aqui, olha pra mim aqui na tela, ó, 15 graus. É isso aí, ó. Em 1 hora. Então é lento. Só que quando a gente coloca a dimensão do planeta, se a gente pegar isso, esses 15 graus por hora, quanto que daria em quilômetros por hora, né? Se você estiver percorrendo isso na linha do equador terrestre, isso daí dá mais de 1.600 quilômetros por hora. Tá? Então, pensa aí, vamos pensar que agora a gente está executando esses movimentos junto com a Terra. Que a Terra é tipo uma nave e a gente está montado nela aí. Então a gente está a 108 mil quilômetros por hora em torno do Sol e a cerca de 1.600 quilômetros por hora em torno do nosso próprio eixo. Doideira, né? Só para deixar um gostinho aí para o pessoal que está assistindo, que curte ciência e curte ficção científica e curte viagem espacial, será que, a partir do que o Fred falou, dá para vocês terem uma ideia do porquê que as bases de lançamento são o mais próximo possível da linha do Equador? Eu sei, professor! Será que vocês sabem por que a base de Alcântara, que é uma base nacional, uma base brasileira, é tão importante para lançamento de foguetes? Por quê, Fred? Por quê? Explica para nós. Mas o porquê passa por esses dados que eu acabei de passar para vocês, né? Das nossas velocidades. Mas, ó, vamos deixar um gostinho aí pra galera, Suma. Para eles acompanharem os próximos capítulos. Cara, isso já dá um belo de um vídeo aí pra gente trabalhar. Boa, Suma, bem lembrado isso daí. Então vamos lá, galera. Ó, nesse movimento de translação, então, voltando para o movimento de translação, o professor tem essa, né, velho? Pega a curvinha para a direita e começa a contar história. Nesse movimento de translação, como a Terra ela é inclinada, ela tem esse ângulo de inclinação de aproximadamente aí 23 graus, o que acontece? A incidência dos raios solares vai ser diferente na superfície da Terra. Então, dependendo de onde você está na Terra, em que local da Terra você está, em que período do ano você está, a incidência desses raios solares é diferente. Lembra quando a gente estava lá na 4ª série, né, que a tia falava pra gente, o sol nasce lá no armário e se põe na porta, né, para falar lá do leste, oeste. Esse negócio do sol nasce no leste, o sol se põe no oeste, é uma simplificação. Né? Por quê? Porque a Terra ela é uma esfera, ela está inclinada e tem um movimento de translação. Então ele nunca é exatamente, na verdade ele vai ser um dia no ano para a gente exatamente no leste, se for exatamente no oeste. São algumas variações disso. E aí, como a gente tem essa variação da elipse, a gente vai ter alguns pontos, né? Algumas datas em que a incidência da luz solar ela vai ser idêntica no hemisfério norte e no hemisfério sul.
É como se a luz do Sol ela tivesse incidido no planeta Terra de tal forma que ilumine completamente o hemisfério a partir do seu eixo. Eu vou mostrar uma outra animação aqui para ficar bem claro isso. Que é isso aqui, né? Essa animação é uma animação feita pela uma universidade de Nebraska. Ela mostra, ao longo do ano, como que a luz solar está incidindo na gente, na Terra. Então, se a gente colocar a gente aqui, ó, mais ou menos aqui, que é mais ou menos onde a gente está, 23 graus e um bocadinho, tanto eu aqui em Sumaré quanto vocês em Bragança. Então, olha essa animação aqui, é uma animação feita pela Universidade de Nebraska, né, do Centro de Astronomia da Universidade de Nebraska. Então, aqui eu coloquei dia 7 de julho, que é hoje, beleza? E coloquei o Juquinha aqui, mais ou menos na latitude que nós estamos. Já vamos falar de latitude já já. É aproximadamente aqui 24 graus. Aqui o Sol, aqui seria o nosso ponto na elíptica da translação. E aqui, nesta imagem, nós vemos a Terra, só que aqui o cara deixou o eixo a 90 graus. Para quê? Para a gente conseguir observar como que está a incidência da luz solar em relação à Terra. Então, perceba que você tem uma iluminação muito maior no hemisfério norte hoje do que no hemisfério sul. Se a gente olhar o Sol no ponto máximo, no meio-dia solar hoje, aqui pra gente, nós não vamos ver o Sol exatamente a pino. A gente vai ver o Sol vindo de um ângulo de aproximadamente, aqui, ó, 24 graus. Aqui, ó, 24 graus, a nossa latitude é 24 graus. A gente vai ver o Sol vindo mais ou menos num ângulo aqui, que ele não vai estar exatamente a pino, ele vai estar inclinado lá no canto do horizonte, beleza? Perceba que, eu vou iniciar a animação aqui, para vocês irem acompanhando, ao longo do ano, olha o que a gente vai ver. Se a gente ficar observando o Sol todos os dias no seu ponto máximo, vocês vão ver que ao longo do ano o Sol vai chegando cada vez mais a pino, cada vez mais a pino, cada vez mais a pino, para quando chegar lá em dezembro, olha que legal, lá em dezembro o Sol vai estar num ponto mais alto possível. Então, lá em dezembro é quando o Sol vai chegar no pino, vai chegar lá no zênite mesmo. Então, aqui, mais ou menos aqui, beleza? A partir daqui, o que vai acontecer? Perceba que a gente chegou no ponto extremo do movimento de translação. Então, o que vai acontecer? A luz do Sol aqui, se vocês ficarem prestando atenção na luz do Sol, ela vai começar a ir para o norte. Olha só, ela vai indo para o norte, ou seja, ele chegou no ponto máximo ao sul e está indo para o ponto máximo ao norte. Vai ter um determinado dia no ano, na verdade são dois, que vão ser aqui, ó, quando o Sol estiver nesse ponto da translação, que o Sol vai estar exatamente a pino, só que lá na linha do Equador. Essas datas aqui é o que nós chamamos de equinócio. Então a gente percebe aqui, ó, o ângulo de 90 graus com a superfície seria ali na linha do Equador. Perceba que no eixo da Terra, o Sol ele está aqui belezinha, iluminando todo o eixo. Se você estiver aqui no polo, em qualquer um dos polos, como que você vai ver o Sol? Olha que louco, velho. Muito louco. O Sol está tangenciando tudo, cara. Então, olha só, você não tem uma iluminação do Sol, porque ele está exatamente no horizonte. Beleza? Então, quanto mais perto, olha só que legal como você veria a luz do Sol. Para a gente aqui, o Sol vai estar aqui no equinócio. Beleza? Só que o nosso... Diga. Ô, Suma, cara, essa animação é muito legal, né? Não sei o que vocês estão achando, mas... eu piro nela, cara. Eu acho muito legal, porque dá pra gente ver certinho, né? Ilustra super bem o que a gente conhece da teoria, né? Da ponto de vista geográfico, físico, astronômico e tal, né? E o que é legal, Suma, eu coloquei aqui em alguns slides, que não sei se você acha legal a gente mostrar agora ou daqui a pouco, o efeito prático disso na nossa experiência, tá? Porque eu coloquei no mesmo slide um vídeo, porque olha só, turma, a gente chamou uma galera, como o Suma falou no começo, né? Estamos falando aqui do Projeto Solstício, das nossas experiências, a gente chamou uma galera de vários lugares diferentes. E eu coloquei, Suma, no mesmo slide para a gente mostrar,
Não, se não for para mostrar agora, tudo bem, você me fala aí, tá? Não, deixa eu só falar uma coisinha que aí você entra com isso, que eu só vou mostrar demorou. onde que as pessoas estão mais ou menos por essa imagem. Ah, demorou. Porque também eu coloquei, porque daí, até para te dar deixa aí e tal, para a gente entrar no tema das coordenadas geográficas, né? Eu coloquei só 2 pessoas para mostrar o vídeo delas mesmo, e 2 pessoas que têm resultados bem diferentes, tá? Que é a galera do norte da Itália, lá de Verona, e a galera do hemisfério sul, mais ao sul que a gente, na Austrália, né? Em Adelaide. Legal. Então, olha só aqui, gente, ó, isso aqui foi no dia 21 de junho, o dia do solstício, né? A gente fez aqui no dia 20 de junho, porque o solstício foi aqui no dia 20, mas como a data padrão é 21, então eu deixei aqui o dia 21 para vocês perceberem o que estava acontecendo. Para mim e para o Fred, foi mais ou menos isso aqui, ó. Foi mais ou menos essa situação. O Sol está lá no Trópico de Câncer e a gente viu o Sol vindo do norte. Então, quando eu coloquei o meu martelo, quando o Fred colocou o pedestal do microfone ali, a gente tinha um Sol vindo do norte e fazendo uma sombra aqui. O camarada de Adelaide, ele tá mais ao sul que a gente. O camarada de Adelaide, ele tá mais ou menos aqui, galera. Perceba que o Sol estava muito mais inclinado. Beleza? Então aí, ó, depois o Fred vai entrar nessa discussão da sombra, né? E essa inclinação do Sol. Tinha um camarada em Macapá. O camarada que estava em Macapá foi mais ou menos isso aqui, ó. Perceba que o Sol, ele tá bem menos inclinado do que pra gente, mas ainda vindo do norte. A galera que estava em Verona, galera que estava em Bruxelas, foi mais ou menos isso aqui, ó, mais ou menos. Perceba que agora o Sol estava vindo do sul. Por quê, galera? Porque o Sol, ele está aqui no Trópico de Câncer. Como o Sol está aqui no Trópico de Câncer, quem está ao norte do Trópico de Câncer está vendo o Sol vindo do sul e inclinado. E para o nosso camarada que estava na Finlândia, o camarada ele estava vendo o Sol inclinado dessa forma. Então a gente tinha alguém na Finlândia, a gente tinha alguém em Verona, Bruxelas e Santa Rosa, na Califórnia, que vai ficar muito próxima essas 3. Eu e o Fred, que estão muito próximos aqui no Trópico de Capricórnio, alguém no Macapá e alguém em Adelaide. Já falo aqui uma parte triste do nosso projeto. A gente não conseguiu, né, na correria, no momento que a gente fez aqui, a gente não conseguiu alguém exatamente no Trópico de Câncer. Para fazer. Seria muito legal se a gente tivesse para fazer no solstício de verão deles, mas a gente não conseguiu ninguém próximo ao Trópico de Câncer para fazer esse experimento. A gente conseguiu gente ao norte, muito próximo lá do Círculo Polar, inclusive, no Equador e no Trópico de Capricórnio. Foi um ponto problemáticozinho na nossa live, no nosso projeto. Verdade. Beleza? Manda aí então, Fred. Eu vou compartilhar com vocês umas coisas que vão fazer um link com o que o Suma acabou de dizer, tá? E outras que vão dar a deixa aí para o Suma também falar outras coisinhas. Então essa é o nosso slide de capa aqui, que até estava nos minutos iniciais da live, né? Então, como eu disse, esse é o nosso primeiro episódio, né? A gente fez a primeira live para explicar como o projeto ia funcionar, para a gente contar da nossa ideia. Hoje a gente já falou um pouquinho disso também, né? Deu um rápido resumo aí para vocês de como funciona, como que a ideia chegou, né, para a gente. E hoje o foco, né, é falar de 3 coisas. Coordenadas geográficas, que como o nome diz, uma coisa a mais da geografia. Plano cartesiano, que é uma coisa bem da matemática, mas não é porque é da matemática que a gente só usa lá, tá? E um pouquinho de vetores, que é uma coisa também da matemática, mas muito usada na física. Fiquem tranquilos, ninguém vai ter uma aula de física gigante aqui, tá? Só pra gente poder... até o Sumaré já fez uma cara assim, velho, ela vem aula de física e tal. Fica tranquilo, tá? Então, ó, para começar, muito engraçado, né? Porque você pensando nos terraplanistas, então é engraçado como a natureza funciona. Então, para os terraplanistas, né?
Só a Terra é plana, tá? Então você pegar todos os planetas, o Sol, que é a nossa estrela aqui e tudo mais, todo mundo tem um formato aproximadamente esférico, né? E nós seríamos os únicos privilegiados, né? Se fosse verdade a teoria da Terra plana, claro. Adianto que não é, isso é um meme, tá? Então, ó, seríamos só nós aqui os que viveríamos num mundo plano. Uma das coisas que a gente falou, né? O porquê fazer essa experiência em vários lugares, em vários locais, em vários lugares do mundo, né? Então, essa foi uma arte que até foi o Suma que fez, ficou muito legal. A gente colocou isso nas nossas redes sociais, fazendo a pergunta para a galera, né? Então, olha, todos os locais aqui que fizeram a experiência junto com a gente. Então, a gente tem Adelaide, que é uma cidade aqui na Austrália, que é um amigo meu que mora lá, grande Jorge Henrique, meu amigo, estudou comigo aqui no colégio, em Bragança, depois estudou comigo em São Carlos também, e agora mora lá na Austrália. Bragança Paulista, né, que foi onde eu realizei a experiência. Bruxelas, que a irmã da professora Anitta, minha cunhada Mariana, mora lá, né? Aliás, um abraço para eles aí também, se estiverem assistindo. Aí o camarada do Suma, que fez a experiência em Macapá, como ele já disse. Como que é o nome dessa cidade aqui mesmo, Suma? Que eu também não sei pronunciar. Cara. Ah, cara, Oulaoulian. Essa Oulaoulian, tá? A cidade de Santa Rosa, que fica na Califórnia, nos Estados Unidos. A cidade de Sumaré, onde creio que tenha sido o professor Sumaré que fez a experiência lá, e a cidade de Verona, no norte da Itália. Na verdade, não foi bem na cidade de Verona, mas na região, na grande região ali de Verona, que tem uma parte da minha família, Zenorini, que mora na cidade da Pescantina, de onde vieram meus antepassados ali da Itália, e até hoje uma boa parte da família ainda mora lá. Então pedi para eles também participaram. Um abbraccio, um grande abbraccio per tutti voi, grazie, né, para a minha família italiana aí. Aí, pessoal, essas coordenadas que estão aqui, ó, de latitude e longitude, é o que a geografia chama de coordenadas geográficas, que logo mais o professor Sumaré vai explicar para a gente aí como isso funciona. Mas para a gente entender isso bem legal, tem a parte da matemática, de onde saiu essa ideia de trabalhar com essas coordenadas. Só, aqui está a Federica e a Aurora, tá? Da minha família lá da Itália, e aqui está o Jorge, meu amigo que mora em Adelaide. Eu coloquei aqui os vídeos deles para vocês verem que interessante. Percebam que a experiência foi feita no mesmo horário solar, como o Sumaré já falou. Então, no dia do solstício, essas pessoas que moram em locais do planeta totalmente diferentes, né? As duas, a Federica e a Aurora, moram no hemisfério norte, no norte da Itália. O Jorge mora no hemisfério sul, na Austrália. Mas eles fizeram a experiência no mesmo horário solar, ao meio-dia solar. E o resultado é muito bacana. Por quê? Vocês vão ver. Então vamos assistir o vídeo aqui da galera da Itália. Io sono Federica. Io sono Aurora. E il nostro regista? Zeno. Noi siamo in Italia, precisamente a Verona, nel nostro piccolo paese di Pescantina. Oggi è il 20 giugno del 2020 e sono esattamente le ore 12, quindi mezzogiorno. Qui abbiamo un martello che ora Aurora misurerà in altezza e poi misureremo l'ombra in lunghezza. Quindi il nostro martello è alto L'altezza è 31 centimetri e l'ombra proiettata è 20 centimetri. Bene, ciao a tutti, un abbraccio, Federica E Aurora. E Zeno. Ciao, ciao. Ciao. Então, galera, vocês puderam ver no vídeo, né, que a parte da experiência em si, né, elas se apresentam e tal. Então, assim, ó, o martelo, que é o objeto, tem 31 centímetros e a sombra projetada tem 20 centímetros. O que a gente consegue observar aí com bastante clareza? A sombra é bem menor
a sombra projetada é bem menor do que o objeto. Beleza? Segundo ponto agora, então lembrando, meu amigo Jorge aqui, que mora em Adelaide, na Austrália, fez a experiência no mesmo horário solar, tá? Então vamos lá. Isso é tema para uma outra aula, né, Fred? Exatamente. Horário solar. Só analisar a questão da sombra também já é um outro tema, né? Mas só para vocês entenderem que o que esses vídeos mostram é um resultado prático do que aquela animação que o Suma estava mostrando agora. Então, naquela animação, o Suma estava mostrando como que isso teoricamente funciona, né? Então, o planetinha com a inclinação dos raios solares, de acordo com a posição no globo e tudo mais. E aqui a gente está vendo o efeito disso na prática. Então, Verona, o objeto de 31 centímetros gerou uma altura de 20. Vamos ver como foi em Adelaide, na Austrália. Professor Sumaré, pedido de vocês, eu vou aqui medir a sombra que essa latinha está fazendo aqui no chão. Eu estou em Adelaide, sul da Austrália, no dia 21 de junho de 2020, exatamente meio-dia e 12 minutos. Eu já tinha medido essa latinha antes, ela tem exatamente 10 polegadas, o que está aí 25 centímetros e meio. Eu verifiquei que ela está totalmente perpendicular ao solo, nesse nívelzinho aqui. Então, exatamente agora, meio-dia e 12 minutos, a sombra está com 42 centímetros e meio. Então a latinha com 25 centímetros e meio está fazendo uma sombra de 42 centímetros e meio. Caroline, pode só mostrar aqui certinho a sombra. Isso, não precisa ser muito perto, um pouquinho mais longe. Isso, muito bem. Ó que legal, pessoal. Então vocês viram que no caso, né, do resultado da experiência aí na Austrália, a sombra ficou bem maior que o objeto, né? Então o objeto é em torno de 20 e poucos centímetros e a sombra com 40 centímetros praticamente. Então você veja, no mesmo horário, tá? No mesmo horário, essa experiência foi realizada, no mesmo horário solar, como o Suma disse, isso dá um tema aí para uma outra live, né? A gente tem resultados de sombra bem diferentes. E aí, voltando àquela ideia que eu estava falando para vocês, né? Isso prova que a Terra não é plana, pessoal. Isso prova a superfície curva da Terra. Por quê? Se a gente se a gente vivesse num planeta plano, né? As sombras teriam, no mesmo horário, o mesmo comprimento e a mesma posição, tá? Experimenta colocar vários objetos em um local plano do seu quintal e você observar a sombra deles. Não tem como você, claro, objetos de tamanho diferentes vão ter sombras de tamanho diferentes, claro. Mas não tem como você obter esse resultado que a gente obteve num lugar de superfície curva, como eu disse para vocês no início. Essa é uma das provas que a superfície da Terra não é plana, tá? Vamos para a parte da matemática que nos ajuda. Ai, não, Fred, aula de matemática, meu Deus! Mas vamos para a parte da matemática que nos ajuda a entender a questão das coordenadas geográficas. Todos vocês aí já devem ter ouvido falar de um cara chamado René Descartes, né? Ele é autor, entre outras coisas, da famosa frase penso, logo existo, né? Acho que até nesse sentido aí o Suma pode falar muito mais sobre René Descartes do que eu, do ponto de vista filosófico e tudo mais, né? Foi um dos pensadores. O René Descartes é a prova aí de que essa divisão exatas humanas aí, né, tem que ser repensada por muitos. Exatamente, porque ele é um cara que transitava, né, tanto na área das ciências humanas, na área da filosofia e tal, do racionalismo, blá blá blá, quanto na área das ciências exatas, vamos chamar assim. Eu não gosto muito desse termo, ciências exatas. Quem foi meu aluno, quem trabalha comigo aqui na escola, né, e tá vendo, a gente sabe que toda vez que alguém fala física é uma ciência exata, eu já fico já me dá uma dor assim, velho, porque eu não gosto muito desse termo, ciência exata. Eu também não gosto do termo ciências humanas, né, porque o Fred é o quê? O Fred é um robô, né? Então, toda ciência é humana, né? E nenhuma ciência é exata. Exatamente. Exatamente. As ciências sociais e as ciências da natureza. Pois é. Mas enfim, galera,
Então, ó, só para a gente pensar especificamente nessa contribuição do René Descartes para a matemática, tá? Ele foi o primeiro cara que juntou duas áreas da matemática que já existiam em uma só, que é a álgebra. Para quem está na escola aí, vocês devem saber, né, galera? A álgebra é a área da matemática onde a gente começa a colocar os x, né? Onde tudo deixa de ser número, que é na aritmética, que você faz operações só com números. Quando a gente começa a colocar as incógnitas e tal, a gente entra na álgebra. E a geometria, onde a gente estuda, né, a geometria plana, você estuda as figuras planas, a geometria espacial, você estuda as figuras, né, sólidos geométricos, por exemplo. Então, o René Descartes, numa ideia dele, ele juntou essas duas áreas e criou uma nova área da matemática, que a galera que já está no ensino médio, tá, mais para o final, aí, no segundo, terceiro ano principalmente, estuda a chamada geometria analítica. Tá? Então, para quem ainda está assistindo a gente, está no Fundamental 2, do sexto ao nono ano, vocês estudam, né, geometria, claro, estudam álgebra, mas ainda não entraram nessa área que seria a junção das duas, tá? Mas vão entrar, preparem-se, e foi tudo ideia do René Descartes. Tá? Então, pessoal, a criação do René Descartes ficou conhecida depois, né, como plano cartesiano. E esse nome, né, o cartesiano, vem de Descartes, que é nada mais, nada menos do seguinte: dois eixos, tá? Um que a gente chama de eixo das abscissas, ou também conhecido na matemática como eixo X, tá? Na horizontal, e um eixo vertical, conhecido como eixo das ordenadas, também chamado de eixo Y da matemática. E esses eixos, eles são associados a números. Então, você tem aqui uma reta numérica, como a gente pode ver aqui, tá? Essas retas numéricas podem conter todos os números. Aqui a gente está marcado com números inteiros, né? 0, 1, 2, 3, 4, mas pode ter 1, qualquer coisa aí, tá? E, enfim, mas o plano cartesiano, como o nome diz, é um plano, então uma situação onde você consegue planificar as coisas, trabalhar com as coisas em duas dimensões, tá? E associar valores numéricos, tanto na horizontal quanto na vertical, beleza? Eixo das ordenadas e eixo das abscissas. A gente consegue localizar pontos no plano cartesiano. Ele ajuda a gente com isso. Então, com esse sistema de coordenadas que o Descartes criou, então, por exemplo, ó, esse ponto verde que está aqui, o que é um pontinho verde no plano cartesiano, Sumaré? Se for um pontinho verde no aeroporto, alguém sabe aí? Agora acho que o chat está desativado, não dá para responder no chat. Mas, ó, o Greenwich. O pontinho verde, se for um pontinho verde na aula de geografia, é o Greenwich. Se for um pontinho verde no aeroporto, que aliás o aeroporto agora, infelizmente, está um pouco difícil da gente frequentar por causa da pandemia, mas se for um pontinho verde no aeroporto, professor Sumaré, é um gringo, tá? Nossa senhora, de repente eu podia dar uma saída da live agora, né? É. Mas, galera, esse ponto verde que a gente está vendo aqui, ó, no que é chamado de primeiro quadrante, tá? Ele corresponde a dois valores. A 2 no eixo horizontal, que é o chamado eixo X, e 1 no eixo vertical, no eixo Y. Esse par de valores, 2, 1 aqui, ó, 2, 1, isso representa um ponto no plano cartesiano. Aqui a gente tem, ó, no pontinho vermelho, -3 e 2. Isso também é um encontro de dois valores no plano cartesiano. E esses encontros de dois valores, caras, matematicamente serve para muita coisa. Pode representar muita coisa, tá? Inclusive, todos os gráficos que a gente viu agora na época da pandemia, falou, olha, vamos todo mundo ficar em casa, em isolamento social para achatar a curva. Todos os gráficos que a gente viu na TV partem desse princípio, tá? Da associação de dois valores. Então, por exemplo, você tem no eixo X, nesses gráficos, o tempo, né? O tempo, os dias da pandemia,
E no eixo vertical, no eixo Y, você tem o número de casos. Então, vejam quantas aplicações a gente pode ter disso daí, tá? Resumindo, estou contando para vocês a história de algo que foi criado em 1600 e tralalá, por um cara chamado René Descartes, e com isso que ele criou, a gente consegue fazer associação de dois valores, e essa associação de dois valores ajuda a gente com várias áreas, tá? Das ciências ditas exatas, das ciências ditas humanas, principalmente para essa questão de localização, tá? Principalmente para essa questão de localização. Então, olha essa imagem aqui que legal, ó. Eu consigo, com dados no plano cartesiano, eu consigo representar figuras geométricas. Então, a gente está vendo um retângulo aqui, ó, esse retângulo azul aqui, X, ó. Os pontos M, O, P e Q são vértices. Então, olha só, se eu tiver o plano cartesiano e eu tiver as coordenadas desses pontos, com esses valores numéricos eu posso gerar um retângulo. Até eu estava montando essa parte da apresentação para falar para vocês, né? Estava mostrando para a Anitta e tal. Ela comentou, e é bem verdade. A galera que já trabalhou com a gente no Maker, né, nas aulas Maker, e a gente usa o Scratch, tem um momento lá do Scratch que você consegue mexer no cenário, né, onde a gente coloca lá nossos personagens e tal. E quando você clica para alterar o cenário do Scratch, vê se vocês lembram disso aí, galera. Vocês que estão com a gente aí, façam um joinha assim, ó, se vocês lembrarem, tá? No Scratch, quando a gente vai mudar, por exemplo, o cenário, eles oferecem para a gente coordenadas cartesianas. Eles oferecem para a gente lá o eixo X e Y, ver onde você quer colocar as coisas. Aí você consegue alterar numericamente. Então você coloca lá o valor, as coisas que você põe no cenário mudam de posição, tá? Então é uma coisa que vocês podem associar também ao plano cartesiano, beleza? Muita coisa que usa programação de computação, né, trabalha com essas informações dessa forma, tá? Inclusive do ponto de vista vetorial também, viu, pessoal? Quando a gente pensa em vetores lá da física, a galera que está no primeiro ano aí e está com a gente aqui na live, galera do primeiro ano, a gente está estudando vetores. Galera do nono ano que vem a gente vai entrar em vetores também, tá? Olha só, quem já jogou Batalha Naval? Faz um joinha aí. Jogou Batalha Naval, professor Sumaré? Muito, hein? Bastante. Batalha Naval é um joguinho que a gente precisa de um plano cartesiano para trabalhar. Só que ao invés da gente falar assim em X e Y, né, a gente usa letra e número. Mas quando você quer atacar ali os navios do seu oponente na batalha naval, você tem que dar para ele um par de coordenadas. Então eu estou jogando batalha naval com Sumaré. Eu acho que ele tem lá um navio no B5. Falo, Suma, B5. Aí ele vai marcar lá para mim no B5 dele aqui, ó. Falar, Fred, água, então, pô, não acertei nada. Mas cada ponto no tabuleiro da batalha naval, pessoal, nada mais é do que um par ordenado, tá? O Soma fez um xizinho ali, ó. Nada mais é do que um par ordenado, né, no plano cartesiano. Beleza? Agora, vamos apagar o xizinho aqui. Pronto. A gente pode colocar um mapa no plano cartesiano. Ó, Suma, tô chegando na sua aí, velho. A gente pode colocar... Passa a bola. A gente pode colocar um mapa no plano cartesiano e aí a gente consegue analisar esse mapa de uma forma mais interessante. Eu posso associar cada risquinho aí nessa figura a uma determinada quilometragem, fazer uma escala, perceber um deslocamento, ó. Já que o Suma fez uma anotação, ó, vamos fazer uma aqui também, para a galera que está no primeiro ano. Aqui, ó, nesse ponto, é a origem do plano cartesiano, onde está aqui no estado do Mato Grosso, a origem. Aí eu posso, por exemplo, pensar num vetor, falar assim, ó, bem retinho aqui, hein, bem retinho.
mouse, ó. Esse vetor, essa seta azul aqui que eu desenhei, pessoal, para quem ainda não estudou isso, é só uma seta, tá? Mas para quem está estudando isso, quem está no ensino médio, nas aulas de física, quem está no primeiro está estudando agora. Quem está no segundo e no terceiro já estudou, vai relembrar. Isso é muito mais que uma seta. Isso é o famoso vetor. Quando a gente coloca um vetor no plano cartesiano, o vetor é um segmento de reta, né? O pedaço de uma reta, só que ele não é uma reta simples, ele tem que ter a parte da setinha, e a setinha mostra uma direção. Então, se eu coloco um vetor no plano cartesiano, esse vetor pode representar um deslocamento. Então, eu posso estudar isso aqui e falar, olha, isso aqui é um D, tá, pessoal? Ó, isso daqui é um deslocamento de um determinado ponto do Mato Grosso aqui para o Piauí. Como que a gente faz para estudar esse deslocamento dentro desse sistema de coordenadas? Tá? Aí a gente está pensando em vetores no plano cartesiano. Beleza? Tô acabando a aula, tô acabando a minha parte da aula. Tô chegando lá, pessoal, tô chegando lá. Para você que está chegando agora, isso é muito mais do que uma aula de física ou matemática, tá, pessoal? Isto é uma live sobre o projeto Solstício, um projeto que envolve ciências ditas humanas e ditas exatas, ou da natureza. Olha só, minha última imagem. O mapa Bela imagem, mundi, bela imagem. O mapa mundi no plano cartesiano, rapaziada. Inclusive, tem aqui onde seria a origem desse plano cartesiano. Vou fazer um pontinho aqui para mostrar para vocês. Vamos fazer um pontinho aqui. Ó. Aqui, ó. Aqui é a origem, tá? O encontro dos 0 graus do meridiano com o 0 grau de um paralelo, tá? Aí, claro, agora a gente já está entrando na geografia, né, galera? Mas perceba que todas essas informações matemáticas que eu falei para vocês, se não fosse a ideia do plano cartesiano, lá de René Descartes, no século XVII, 1600 e tralalá, a gente não teria como planificar o nosso mapa, né, o nosso mapa mundi, e trabalhar com esse mapa num incrível sistema de coordenadas, tá? E aí, vocês estão... Bom, agora a bola está mais do que passada para o professor Sumaré, tá certo? Mas a ideia, pessoal, era mostrar para vocês, né, essa relação muito bonita, muito fantástica, espetacular, que existe entre a matemática, a física e diversas outras áreas do conhecimento. Ô, Globinho! Então, galera, qual que é o problema, vamos dizer assim, do plano cartesiano para a gente, né? O grande problema do plano cartesiano para a gente é que o plano cartesiano, olha só, ele é plano, né? E a gente já viu que a Terra não é plana. O plano cartesiano é plano. Então, só a Terra não é, né, Fred? Então, quando a gente vai trabalhar com esse sistema de coordenadas da Terra para um plano cartesiano, a gente vai ter que fazer algumas coisas aqui. O nosso sistema de coordenadas geográficas, ele é baseado nesse plano cartesiano, né? Então, a gente tem aqui o nosso eixo X, que é a linha do Equador, e o nosso eixo Y, que é o meridiano de Greenwich. O que nós chamamos de abscissas lá na matemática, no plano cartesiano, aqui são os nossos paralelos. E o que nós chamamos, né, de ordenadas lá no plano cartesiano, aqui são os nossos meridianos. Então, esse plano cartesiano nosso aqui, ele vai ter 2 pontos. Primeiro, ele está limitado, então, diferente do plano cartesiano da matemática, que é infinita, esse nosso plano ele é limitado. Ele está limitado, ele tem um limite para todos os sentidos, beleza? E o segundo ponto do nosso plano cartesiano é o fato de que a gente vai transformar uma esfera... Globinho! Ah, eu também tenho um globinho. A gente vai transformar a esfera num plano. Então lá, no plano cartesiano, a gente tem o eixo X e o eixo Y e vai colocando um monte de retas paralelas, tanto horizontais quanto verticais.
Como que a gente vai trabalhar com esse sistema para transformar esse globo num plano? Agora, olha que beleza, gente. 20 para meio-dia. O que que o Sumaré vai fazer na live? Agora, falar de comida, só para dar fome na galera. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar um pouco. Eu preciso transformar isso num plano, então eu preciso de linhas paralelas na horizontal e linhas paralelas na vertical. Só que eu preciso transformar isso num plano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar nessas linhas horizontais primeiro. O que que a gente vai usar para fazer as linhas horizontais das nossas coordenadas geográficas? A gente vai usar um tomate. Beleza? Então, nós vamos usar um tomate. Então, quando a gente pega um tomate e vai cortar o tomate para fazer uma salada, e aqui eu não estou entrando com aquelas saladas gourmet, não, gente, a salada clássica, aquela salada do PF. Aquela salada sem o raio gourmetizador. Isso. Fredão, como que a gente corta um tomate para fazer uma salada, aquela salada roots, aquela salada do PF? Assim? A gente corta ele em rodelas. Já tá cortado, professor! Que da hora! Beleza? Cara, vamos pensar que os nossos paralelos são as rodelas deste tomate. Então, o que a gente pode tirar aqui? A gente fez um monte de corte nesse tomate para fazer as rodelas do tomate. E olha só, toda rodela desse tomate, ele vai ser uma circunferência que vai dar a volta em toda a extensão do nosso planeta. Então, quando a gente pensa nos paralelos, nas nossas linhas horizontais, a gente pensa numa rodela de um tomate. Se a gente pegar essa rodela e essa rodela, o que a gente percebe entre as duas rodelas? Elas são diferentes, uma é maior do que a outra. Só que quando eu jogo para o meu plano cartesiano, essas duas rodelas têm que ser iguais. Então, professor Fred, como que eu pego duas rodelas que são de tamanhos diferentes e transformo elas em iguais? O que eu vou usar para deixá-las iguais? Uma unidade de comprimento seria inadequada, né, professor? Por Exato. Quilômetro, metro, essas coisas não rola, né? Não rola. Mas e se de repente a gente usasse grau? Pô, cara, quantos graus tem essa rodela? A rodela inteirinha, assim, a voltinha? Voltinha completa? Voltinha completa? 360 graus, né, professor? E essa mais pitiquica aqui? A voltinha completa? A completa. 360 graus também. E se nós pegar aqui, ó, o pontinho aqui do tomate, esse negócio, essa rodelinha aí? Só a rodelinha do meio? Essa também tem 360 graus, professor. Então perceba, cara, que a gente está pegando aqui em cada um desses paralelos, ou seja, a gente pode fazer esse corte em qualquer ponto da Terra, em qualquer rodela do nosso tomate, todas as rodelas têm 360 graus. Logo, as linhas paralelas do nosso sistema de coordenada geográfica, as linhas horizontais, todas elas têm 360 graus. Mas estamos pegando uma esfera e jogando para um plano. Quando a gente cortou isso aqui e abrir essa nossa esfera, nós vamos precisar das linhas horizontais. E aí, o que a gente vai utilizar como linhas horizontais? A gente pode cortar as rodelas do tomate? Não, a gente não pode cortar as rodelas do tomate, porque quando eu peguei essa rodela do tomate e abrir para fazer o meu plano, eu não tenho uma esfera inteira aqui nesse sentido. Então, o que a gente vai usar? Uma mexerica, professor Fred. Oh, uma mexerica? Mas seria uma tangerina? Uma tangerina, não? Ah, sei lá, pocão, mexerica, do jeito que quiser aqui, beleza? Entendi. O que a gente tem aqui, gente? Nessa mexerica aqui, a gente vai pegar as nossas linhas verticais. Essas linhas verticais do nosso sistema de coordenadas, a gente vai chamar de meridianos. E esses meridianos vão ser como se fosse um gomo de uma mexerica. Então, perceba que todos os gomos, eles têm um ponto inicial num polo e um ponto final no outro polo. Então, diferente de uma rodela de tomate que dá a volta inteira na Terra, os meridianos são como os gomos de uma mexerica. Ou seja, vão de um polo ao outro.
E aí vem uma pergunta, professor Fred. Se eu entregar um tomate para o senhor e falar, corte ao meio, e eu for cortar o meu tomate ao meio, e a Regina for cortar o tomate dela ao meio, o meio dos nossos tomates, dividindo o tomate ao meio, será que vai ser diferente? Ah, vai ser bem parecido, né, professor? Bem parecido. Agora, se eu te entregar uma mexerica e falar, professor Fred, divide essa mexerica ao meio aqui. Que gomo que divide ela ao meio? Cara, velho, ó que vacilo que eu dei, velho. Seria muito legal se eu catasse uma mexerica aqui, cara. Boa, Fredão. Ah, Fredê. Ô, Cavalari. Acabou. Eu passava aqui, ó. Imagina se eu pego uma mexerica aqui, mano do céu. Foi mal, pessoal. A ideia veio agora, mas fica, ó, fica a dica para a próxima live. Fica a dica para nós mesmos. Ia ser perfeito, né, cara? Ia ser muito da hora. Mas, infelizmente, não será. Não será dessa vez. Será que o gomo da mexerica que você escolher vai ser o mesmo gomo que eu escolher? Muito difícil. Tem uma possibilidade, mas é muito difícil. Perceba que ao dividir a minha mexerica ao meio e colocar aqui os paralelos, né? Agora os meridianos, então a gente tem aqui todos os meridianos, eu dividi e escolhi esse gomo como um gomo do centro, o gomo central, que pode ser qualquer um. Então aqui vem a nossa primeira convenção, né, em todas essas questões científicas aqui. A linha do Equador, gente, o nosso eixo X, é o paralelo que divide o hemisfério norte e o hemisfério sul e vai dividir isso aqui no meio. Beleza? Existe um meio no hemisfério norte e hemisfério sul. Porém, o meridiano que divide a Terra ao meio poderia ser qualquer um. E já foram outros, já foi a linha rosada, um outro meridiano. Nós utilizamos o meridiano de Greenwich por convenção. É uma convenção que foi feita, chamada de Convenção de Greenwich, onde se decidiu que o meridiano de Greenwich seria o nosso eixo zero, né? O nosso zero na linha vertical. Então, esse sistema de coordenadas que o Fred mostrou, ou o que eu mostrei aqui também, então vamos pegar qualquer um, pode ser o meu aqui, esse sistema aqui, este eixo X é uma rodela do tomate, que divide o tomate metade para cima, metade para baixo. Porém, este meridiano é um gomo de mexerica, que poderia ser qualquer outro. Perceba que todos esses meridianos têm o mesmo tamanho de um polo ao outro. E todos os paralelos são as rodelas do tomate. Então, gente, meridiano, gomo de mexerica. Paralelo, rodela do tomate. Quando eu junto o meu gomo da mexerica com a minha rodela do tomate, eu pego uma linha e outra linha, eu tenho o meu sistema de coordenadas. As latitudes vão me dar uma rodela de tomate. As longitudes vão me dar um gomo de mexerica. Então, se a gente pegar aqui, né, a imagem inicial aqui, que o Fred já tinha mostrado, quando a gente pega aqui a latitude e a longitude, então a latitude de Adelaide, 34 graus, é a determinada rodela do tomate que ele está. A longitude, 138 graus, é o determinado gomo de mexerica que ele está. Latitude de Sumaré e de Bragança Paulista são muito próximas, a gente pode perceber aqui, 22,57 e 22,49, ou seja, eu e o Fred estamos basicamente na mesma rodela de tomate, beleza? O meridiano, 46 e 47, muito próximo também, estamos muito próximo do mesmo gomo de mexerica, beleza? Ok? Deu para entender isso aí, Fredão? A nossa rodela e o nosso gomo? Cara, super! E o legal, né? Que nem eu até vou aproveitar aqui e colocar. Eu ia falar para você não desfazer o seu compartilhamento de tela, mas eu estou com o meu no jeito aqui, para a gente só voltar nessa imagem e mostrar para a galera que. Lembra que eu falei para vocês no início da minha fala, ó, eu ia fazer um caminho aqui para a gente entender como que a matemática ajuda a gente com as representações da geografia, né? Então, olha que da hora, pessoal. Todas as vezes que eu pegar, então, em Adelaide, por exemplo, se eu pego uma determinada latitude, que é a rodela de tomate que o Jorge, meu amigo lá, estava, né? Pego a longitude dele
tá? E junto, porque isso aí são dados, são coordenadas que estão num plano, tá? Um plano horizontal, que é o da latitude, e um plano vertical, que é o da longitude. A hora que eu pego esses dois dados e junto, caras, isso gera um ponto único no plano, tá? Um ponto único no plano. E claro, esse mapa que a gente está vendo aqui, como o Sumaré falou, ele é a planificação, né, do planeta aí. Mas, ó, esse ponto no plano, ele está aqui, ó, tá? É aqui onde está o H aqui, tá? E essa combinação de dois valores torna esse ponto único. Essa localização é precisa, tá? E isso é muito legal, pessoal, muito legal. Tá? A mesma coisa com qualquer outra localização, com Bragança Paulista, que está logo aqui abaixo, por exemplo, né? A gente tem um valor de latitude, né? Então, ó, qual a rodela de tomate, um valor de longitude, qual o gomo de mexerica, e isso torna essa localização única, quase, mesmo sendo bem próximo de Sumaré, que está aqui embaixo, ó, como o Sumaré falou, vejam que os valores, ó, são bem próximos, claro, porque são cidades muito próximas no globo, mas são pontos diferentes. Eles estão bem juntinhos aqui, ó, no nosso mapinha, tá? Eles estão bem juntinhos, mas são valores diferentes. Então, essa combinação desses dois valores, que o René Descartes pensou lá atrás, essa combinação faz com que a gente tenha um valor preciso, que a gente consiga se localizar num mapa, tá? Isso é muito legal. Todo o sistema de GPS que a gente utiliza hoje, Google Maps, o Waze e coisas do tipo, todos eles dependem desse sistema de coordenadas, né, cara? Todos. E posso aproveitar, professor, mostrar mais uma coisinha aqui que eu acho bacana? Mostra aí. Olha essa imagem. Essa imagem, galera, é muito legal. Isso aí em 2017, a destemida professora Anitta e o intrépido professor Fred, numa de suas viagens, que infelizmente agora em julho não poderemos fazer devido à pandemia, né? A gente estava na cidade de Londres nesse dia, que vocês estão vendo aí na foto, e olha que da hora. Eu, com esse teninho azul aqui, estava num hemisfério e a professora Anitta, com esse teninho de corrida aqui, sei lá, coloridinho, estava em outro hemisfério. Então, e essa linha que a gente está vendo aqui, ó, vocês têm ideia de que linha que é essa? Eu sei. Então, quem sabe aí, faça um joinha. Professor Sumaré, que linha é essa? O que a gente vai ter que usar para saber que linha é essa? Porque você falou que já era hemisfério. Poderia ser hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste e oeste. A dica, professor, tá ali, ó. No pé da professora Anitta, nós estamos vendo Assunção, 54 graus oeste. Logo, ela está a oeste do meridiano de Greenwich. E o professor Fred está a leste do meridiano de Greenwich. Esta linha é o meridiano de Greenwich, é o nosso gomo de mexerica central, professor. Que legal, essa linha aqui, então, portanto, né, professor, seria o nosso zero. Sim. Né? Por aqui, ó, passa o zero dos meridianos, tá? Então, a professora Anitta está aqui, como se fosse um baile na Assunção, capital del Paraguai. Parei. E eu estava aqui, então a Anitta estava a oeste, né, da linha zero aqui, e eu a leste, né, do famoso meridiano de Greenwich. E só mais um detalhe, professor Sumaré, essa foto foi tirada num parque que tem lá na cidade de Londres, que é chamado de Parque de Greenwich. Então lá você consegue não só ver e tirar uma fotinho dessas aí, né? Eu tenho também uma que está um pé em cada hemisfério, tá? Uma foto clássica que todo mundo vai lá tirar, né? Mas esse que estou eu e minha esposinha, cada um em um hemisfério na mesma foto, também é uma foto bastante romântica e, por que não dizer,
geográfica. E por último, vou contar uma historinha rápida. Professora Anitta, até hoje, sente saudades desse tênis. Vocês não têm ideia. Quando a gente viaja, cara, a gente anda muito a pé, muito. Eu acho que em média, cara, quando a gente vai, por exemplo, nessa viagem aí que a gente foi para Londres e algumas outras cidades ali da Inglaterra, a gente caminhava muito, lógico, alguns trajetos a gente fazia de trem, muito de trem, né? Na Europa a gente acaba andando bastante, de busão, né? Metrô, mas a gente caminha muito pelas cidades. Eu diria para vocês, caras, que a gente caminha uma média aí, sei lá, de uns 20 quilômetros. Se a professora Anitta tivesse aqui, ela ia falar que era 30, mas tudo bem, eu ponho 20. O tênis dela, sabe o que aconteceu com esse tênis aí, Suma? Saiu a sola de tanto andar. Esse tênis morreu. Ele ficou, ele quis ficar lá, ele ficou por lá, né? Inclusive, depois eu até vou procurar, a gente até fez um vídeo, exatamente aconteceu isso que você falou. Quebrou a sola, a gente fez um vídeo dele falando assim, ó. Tô muito cansado, acho que eu vou ficar por aqui. Então esse tênis... Sabe por que eu sei, velho? Ficou por lá. Sabe que meu chute foi certeiro? Porque já aconteceu isso com um tênis meu também, de abrir e ficar... sair a sola. Pode crer. Bom, e aí, Suma? Ah, Fredê, né? 2 horas a aula. Olha! Galera, olha só, então, para você que está aí com a gente, agora a gente está aí com 100 e poucas pessoas assistindo. A gente falou hoje, fizemos um episódio do nosso grande projeto Solstício. Então, vocês aí, nossos alunos, vocês vão estar convidados, nossos alunos, nossos colegas, todos estão convidados a participar com a gente das próximas etapas experimentais, tá? Porque, como o Suma falou, a ciência é uma coisa longa, né? Então a gente quer repetir esse experimento de gravar as sombras, registrar as sombras em locais diferentes, cada um na sua casa, fazendo no dia do equinócio, né? E também no próximo solstício, tá? E aí a gente vai trabalhar esses dados, né? E a gente vai falar um pouco mais, depois numa próxima live, esmiuçar um pouco mais esses dados, do comprimento das sombras diferentes, por exemplo. Mas vocês viram lá na animaçãozinha que o Suma mostrou no início da aula, a explicação passa pela inclinação dos raios solares ao chegar aqui, né? Quando os raios chegam aqui. E eu não posso também, a gente não pode deixar de terminar não podemos terminar essa live sem agradecer à Escola Viverde, tá, que nos deu esse espaço aí, Regina, Serginho, Raíssa, muito obrigado, pela oportunidade, pelo espaço, de permitir que a gente falasse com a nossa comunidade escolar e aberto também a participação de toda a comunidade aí, sobre um assunto tão bacana assim, né? Levar um pouco de uma ideia que a gente está tão empolgado aqui para trabalhar, dividir com vocês, tá? E para quem quiser acompanhar os próximos passos e quiser acompanhar o processo, acompanhar esse nosso trajeto, vir com a gente nesta jornada, onde os nossos queridos telespectadores aqui do YouTube podem nos encontrar, professor Sumaré? Olha, eles podem nos encontrar no canal Física do Fusca, o canal Física do Fusca no YouTube. Ó, aqui, ó, YouTube. Então agora, nesse momento, ó, o que eu peço para você, recomendo agora, aproveita que você está aí, ó, abra uma abinha no seu navegador, já clica, já se inscreva, aparece um botão inscrever-se, clique, inscreva-se, ative a notificação, tá? Porque aí você não vai perder no Física no Fusca, que é o meu canal no YouTube, os próximos passos do projeto e acompanhar outras coisas, outras videoaulas legais. Se você ainda não conhece, vai conhecer o Trovão Azul. Esse aqui é o Trovãozinho, tá? Que é o meu Fusquinha de bolso, tá? Meu Pocket Beetle, por que não, né? E se você ainda não conhece, Fred, aproveite, vá, visite o canal. Diga, professor. Mas só nesse canal é possível ver isso aí? Não! Você também vai... Não, diria que não. Inclusive, recomendo que você até compartilhe a tela aí, professor, se for o caso, se tiver fácil. Se não,
vocês também podem encontrar todas as informações do Projeto Solstício e acompanhar junto com a gente no youtube.com/geografia com coisas. Exatamente. Que coisas, professor? Que coisas? Várias coisas, professor. Várias coisas. Você pode entrar aqui no... Então, agora o que você vai fazer? A mesma coisa. Já que você está no YouTube, né, onde você está pegando aí, colocando Física com Fusca, você vai no Geografia com Coisas. Você vai no Geografia com Coisas e você vai... Se inscreva, ativa o sininho que você vai acompanhar ali uma série de vídeos, não só sobre isso, também sobre outros assuntos da geografia. Então você acompanha a Física no Fusca, né? E você tem aí a Geografia no Geografia com Coisas. Boa, professor Sumaré. Inclusive, se ficou curioso sobre o calendário solar que deu início a tudo isso, tá lá no meu canal o videozinho mostrando este calendário solar lá em Florença. Boa, professor. Inclusive, quando eu estava trocando ideia com o Suma sobre isso, né, sobre esse projeto nosso, sobre a gente transformar, né, tudo isso em episódios e ter resultados experimentais e tudo mais, eu vou até também compartilhar uma tela aqui com vocês, ó, do meu canal. Então você entre youtube.com/física no Fusca, se inscreva agora, tá? Aproveite, ative o sininho. Mas eu tenho um dos vídeos aqui que está um pouco mais para baixo porque já faz tempo que eu postei, que foi de uma viagem onde eu também visitei esse museu, esse aqui, ó, Física no Fusca, direto de onde Galileu realizou seu famoso experimento. Porque esse museu que o Suma falou, pessoal, fica na cidade de Florença, tá? E ele tem algumas obras, inclusive esse quadro que está aqui, ó, que tem um retrato de Galileu, que é em todos os livros de física que você abrir, vai falar sobre Galileu, claro, e tem um retrato de Galileu, que é o retrato oficial dele, pintado na época lá, e nesse museu de Florença tem esse quadro, e ao lado do museu tem o Museu de Galileu, que é onde fica em frente o que o Suma falou, né, Suma? O calendário solar, né? Exato. Ô, Fredão, você deixar aqui, eu mostro aqui, ó. Mostre, demorou. E só que, claro, né, pessoal, aqui nesse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, direto de onde Galileu realizou o experimento na cidade de Pisa, tanto é que está a Torre de Pisa aqui atrás de mim, mas nesse vídeo eu cito esses dois locais, Florença, que é onde está o Museu de Galileu, que é onde o Suma também tem o vídeo, e a Torre de Pisa, que foi onde Galileu realizou a experiência com a queda dos corpos, tá? Fora isso, você vai encontrar aqui, ó, vídeos de diversas áreas da física, muitos vídeos, tem umas playlists, ó, que eu vou recomendar para vocês acessarem, playlist de cinemática, para você que está estudando ou quer aprender sobre velocidade, aceleração, espaço, tempo. Essa playlist é muito legal. Galera do terceiro ano, essa playlist dá para você uma baita de uma revisão sobre vários temas legais aí da cinemática. Então tem aqui de várias áreas da física, tá? Muitos temas sobre energia. Falando nisso, Suma, energia é um puta tema também pra gente fazer um trabalho juntos, né, cara? Falando sobre o ponto de vista da geografia e tal. Então, entrem aqui. Vou deixar o professor Sumaré mostrar aqui como que tá o Geografia com Coisas agora. Manda ver, Suma. Então aqui, ó, é o vídeo que eu fiz ali. Então esse aqui é o calendário solar, né? Então aqui eu vou apresentar, mostrar todo o calendário solar. É muito legal que a gente vê aqui a imagem, né? A sombra ao longo do ano vai mostrar em que data que nós estamos. As playlists aqui, o canal ainda está começando, o canal ainda é novinho, ele está no início, então ele tem uma playlist de cartografia e uma playlist de relevo, né? Então está começando aqui as playlists pela geografia física. Então primeiro eu vou completar essas playlists da geografia física e depois, eventualmente, aí as playlists da geografia humana. De geografia humana, eu fiz um videozinho aqui onde eu falo da questão da relação, né, do Covid, né, da pandemia, com a geografia.
Então, um micro videozinho, 2 minutos e pouco, né, fazendo aqui um comentário geral de como que, usando a geografia, a gente pode entender a expansão da epidemia, né, para se transformar essa pandemia. É o caminho, mais ou menos, que ela vai fazer. Que legal, Suma. Bem legal mesmo pegar um tema assim tão importante, né? E a gente trabalhar nos nossos canais. Galera, então, mais uma vez, muito obrigado por estarem com a gente aí. Realmente, Suma, 2 horas a aula aqui, rapaz, nós abusamos, hein? É que nós somos 2 professores, né? Nós temos 2 professores. Um professor usou uma aula, o outro usou 2. Né? Faz todo sentido aqui. Faz todo sentido. Galera, obrigado aí por participarem, por estarem com a gente. Até a próxima. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Tchau. Valeu.